Olá, meu nome é Ismael Mendes dos Santos Júnior. Nos seminários temáticos da disciplina Big Data e Web Semântica, trataremos do assunto Natural Language Processing. Inicialmente, vamos definir o que é NLP. Uma das definições da literatura diz que é a estratégia usada para lidar com interações entre computadores e humanos. Ela usa teorias e tecnologias para gerar a saída relevante. NLP é basicamente um caminho que humanos podem usar para fazer suas tarefas a partir do computador, sem realmente programá-lo. Ao invés disso, tornar ele sensível ao ponto de que ele seja capaz de entender a linguagem como forma de entrada para o sistema e depois analisá-la e dar a saída de fato desejável. Podemos dizer que NLP é uma área da inteligência artificial que se dedica a desenvolver a capacidade da tecnologia em entender a linguagem dos seres humanos. Como podemos ver no diagrama, vai ser um ramo da inteligência artificial que se relaciona com a área de Machine Learning e Deep Learning, e que vai usar o aprendizado de máquina e os algoritmos também de Deep Learning para, linguisticamente, analisar o texto. A história dos algoritmos de reconhecimento de texto, ela remonta aos anos 60. Então, temos alguns eventos interessantes que vamos destacar aqui, como o desenvolvimento do primeiro mecanismo de busca, que permitia pesquisar um banco de dados em linguagem natural, que foi o SMART, por volta de 1964. O ELISA também, que foi o primeiro sistema capaz de conversar com humanos e que simulava um psicoterapeuta. Podemos dizer que foi nosso primeiro chatbot. Ele era bastante rústico, inclusive eu deixei até um slide aqui com uma figura de mais ou menos como que era a interação, Então você poderia fazer algumas perguntas e ela ia te respondendo. Ela foi pensada para também te dar um diagnóstico dentro daquele modelo lá de psicoterapia que foi utilizado. Os avanços também dos anos 80 e 90 eles foram muito importantes para o estabelecimento dessa área. E um marco importante também foi a criação do Linguistic Data Consortium, o LDC, em 1992. Alguns fatores podem ser destacados como motivação para esse maior interesse recente nessa estratégia. A primeira é a questão da aplicação de algoritmos de machine learning inovadores para grandes bancos de dados, para se obter modelos supervisionados e não supervisionados. Poderíamos destacar também a disponibilidade de grandes datasets. Hoje nós temos mensagens em redes sociais, reviews de produtos que são alimentados em vários sites, temos a Wikipédia, que tem um banco de dados que pode ser acessado. Tivemos também um vasto aumento no poder computacional e disponibilidade de infraestruturas para armazenar dados e executar algoritmos também em grande escala computacional, em bancos de dados grandes, e também a um custo baixo. Isso aí nós vamos conseguir na nuvem, com serviços, por exemplo, Microsoft Azure, Amazon AWS. Isso nos dá a possibilidade também de avançar com esses algoritmos e de realizar novas pesquisas. Além disso, destaca-se também a questão de que há um maior entendimento da estrutura da linguagem humana e de seu desenvolvimento num contexto social. Como funciona, portanto, essa estratégia? Nós teremos uma entrada, um input, uma mensagem, e aí o nosso modelo de inteligência artificial ele vai fazer primeiro uma extração das entidades a partir daquela informação que é fornecida. Uma entidade para nós vai ser um parâmetro para poder realizar uma ação. Ele vai identificar também quais são as intenções da pessoa, do usuário, quando ele fornece aquele texto. A intenção é aquela ação que o cliente quer executar, o que levou o usuário a enviar uma mensagem para aquele sistema. Nesse caso aqui, deixei um exemplo, por exemplo, como posso pedir uma segunda via do meu cartão de crédito? Pode ser uma pergunta, por exemplo, no chatbot. Então eu preciso identificar a intenção. A intenção aqui é pedir uma segunda via, é o que ele quer, e que é o que motivou a utilizar o sistema, inclusive, e tem um cartão de crédito, que é um parâmetro, uma informação extra, que é o que nós chamamos de entidade, para realizar aquela ação. Essas informações vão alimentar um motor de AI. Esse motor de inteligência artificial ele vai ter alguns exemplos que foram classificados manualmente para fazer a classificação de novas mensagens de forma automática.
quando é um algoritmo supervisionado, né? E aí ele vai identificar possíveis intenções a partir dessa mensagem, né, que vai ser a saída, e prováveis entidades relacionadas com um determinado nível de confiança. A ideia é que o modelo sempre consiga nos prever, né, ou consiga para a gente propor algum retorno para o sistema. Bom, em relação a esse processamento que é feito pelo motor, uma forma de entender os níveis ou as camadas de processamento está nessa figura, nesse diagrama. Vemos no diagrama que nós teremos primeiro um processamento fonético das ondas sonoras. Esse processamento fonético vai identificar as palavras e elas vão ser enviadas para um processamento sintático. As palavras vão ser identificadas então e vão ser passadas para um processamento semântico, do sentido delas. E é o sentido delas que vai conduzir, né, para a próxima camada, né, de NLP, que vai fazer esse processamento pragmático, ou seja, vai nos fornecer qual é o significado das palavras num determinado contexto. Dentre algumas técnicas utilizadas, abordaremos algumas aqui. A tokenização refere-se a dividir uma frase, uma sentença, um parágrafo, um documento inteiro de texto em pequenas unidades, que a gente vai chamar de tokens. Eles podem ser uma palavra individual, um número, um sinal de pontuação. Com isso, a gente vai conseguir contar quantas palavras tem naquele documento, quantos elementos, né, existem ali, ou naquela sentença. Vamos entender também qual é a frequência com que algumas palavras se repetem. Isso vai nos ajudar, inclusive, a entender que palavras talvez são mais relevantes. Então, essa é a atividade inicial do processo. Temos também Word Embedding. Vai ser um conjunto de técnicas de modelagem de linguagens e feature learning em que palavras e frases do vocabulário são mapeadas em vetores de números reais. A vantagem que você tem é que vai permitir identificar palavras com maior similaridade. A desvantagem é a questão da polissemia e homonomia, porque algumas palavras não vão ser bem identificadas porque só se atribui um elemento no vetor para cada palavra. Outra técnica é chamada de Part of Speech Tagging, post-tagging ou post. Então vai ser o processo de marcar uma palavra como sua função no discurso, baseado tanto em sua definição como em seu contexto. Então as palavras serão marcadas para identificar que uma palavra é substantivo, que é verbo, que é artigo, que é adjetivo, é preposição, pronome, advérbio, conjunção, interjeição. Mas também a gente vai marcar a mesma palavra, talvez, se ela está no singular ou no plural, se é maiúscula ou se ela foi escrita toda em maiúscula ou minúscula, o case, né? O gênero gramatical também. Então uma série de informações podem ser utilizadas para fazer o tagging e isso ajudar, né, no reconhecimento e entendimento de que palavras são também relevantes. A gente tem ainda Bag of Words, né, que acontece, né, que justamente quando a gente falava lá de Word Embedding, né, uma das técnicas que a gente vai utilizar chama Bag of Words. Né, como os algoritmos eles não conseguem trabalhar diretamente, né, com texto, eles precisam ser convertidos em números, vetores de números. Então vai ser um meio que a gente vai utilizar para extrair os features de texto para usar na modelagem de uma representação de texto, em que consta um vocabulário de palavras conhecidas e a medida de presença de palavras também conhecidas. Certo, mas que bibliotecas a gente pode utilizar para desenvolver? Bem, se você usa Python, tem pelo menos 3 opções bem interessantes, também funcionam em outras linguagens, que é a biblioteca Python NLTK, a Spark NLP e o SPY-SCI. As 3 bibliotecas são talvez as mais utilizadas, principalmente as 2 últimas mencionadas aí. Elas são open source, né? E são, no caso da Python NLTK, elas são escritas para realizar o processamento simbólico e estatístico em linguagem natural. Né? Assim ela é definida lá no seu site. Eu inclusive deixei os links aí também, vocês podem visitar. A Spark NLP ela é construída em Apache Spark, então dá para usar ela em Python, Java e Scala. SPY-SCI também em Python, né? Dá para utilizar ela mais de 60 linguagens. E linguagens aqui não é de programação, linguagens do mundo todo, né? E tem 46 modelos estatísticos e tem um alto desempenho, um bom processamento e acurácia.
Essas duas últimas foram apontadas, inclusive, num estudo do Gradient Flow, realizado agora em 2020, acho que foi em julho, se eu não me engano. E no relatório deles, que envolveu uma pesquisa com mais de 570 usuários lá do serviço deles e algumas pessoas que, né, seguem a newsletter, e são usuários de 50 países, né? Eles verificaram que essas duas bibliotecas aí são mais utilizadas. Então, muito provavelmente, são bibliotecas de grande importância, né, para a área. Bom, tem um algoritmo muito importante que é o Word2Vec, desenvolvido pelo Google. Ele foi lançado, inclusive, em 2003, por uma equipe liderada por Thomas Mikolov, e ele vai ser um modelo que funciona em 3 níveis. Então, você tem a entrada, uma camada oculta, a hidden layer, né, e a saída. A ideia desse modelo é tentar tornar o processamento mais curto e mais largo. Então você tem menos camadas e as camadas podem ter mais elementos simultâneos, né, mais paralelos. E isso aumenta a velocidade. O algoritmo ele vai representar as palavras como vetores e cada palavra é atribuída uma série de scores, que vai acabar posicionando essa palavra num score arbitrário. Esses dados vão alimentar um modelo de linguagem que pode ser generalizado, né? E aí palavras com scores semelhantes em seus vetores, elas vão poder ser usadas para classificar ou agrupar, né? Criar clusters. Que é geralmente o princípio geral de funcionamento de boa parte desses algoritmos, né? Que a gente está vendo aqui. Nesse caso aqui, a gente já está começando a trabalhar com algumas APIs, né? O Glove também tem uma lógica muito parecida, foi lançada por Jeffrey Pennington e Christopher Menningen, da Stanford, em 2014. A diferença deles é que ele pré-processa mais matrizes de palavra com palavra, né, caso de concorrência dessas palavras, em memória do que o outro modelo. Então ele é um pouco mais exigente de memória, mas ele também é rápido, né? Então você vai talvez precisar de uns equipamentos um pouco mais potentes. Tem uma discussão que eu observei também nos artigos publicados na área sobre quais têm melhor desempenho, quais têm maior grau de confiança, né, de confiabilidade, quais que vão requerir mais processamento ou não, que é uma questão realmente relevante quando os dados crescem, né? Mas as diferenças são pequenas. Bom, no que se refere às plataformas que a gente tem, os serviços online que funcionam em nuvem, a gente tem um serviço do IBM Watson, né, que permite você criar assistentes virtuais. Tem o Microsoft LUIS, né, que é o Language Understanding Intelligence Service. Então, é um serviço baseado também em Machine Learning da Microsoft, e ele permite adicionar também essa estratégia NLP em aplicativos, bots, dispositivos, né, IoT, muito bacana também. Tem ainda uma API do Google que chamava googleapi.ai e se tornou o Dialogflow. É uma plataforma que facilita o design, a integração de um interface de usuário também, para poder fazer esses chatbots, né? Então também bem interessante. O Facebook tem um produto também, que é o wit.ai, né? Também permite criar bots, aplicações para dispositivos móveis, dispositivos para smart homes, wearables. Ele permite inclusive interação em 182 linguagens humanas, né? Bom, e quais são as aplicações? Onde é que tem sido utilizada a estratégia NLP? Bom, classicamente nós começamos a nos preocupar em extrair e categorizar dados. Então as primeiras aplicações envolveram tradução, o que nós chamamos aí de speech to text, que a gente vai falar agora, e text to speech também. Depois a gente caminhou mais para a questão de melhorar buscas, né? O information retrieval. Depois nós passamos por um foco, né, na questão de análise de sentimentos, que inclusive é um dos temas dos nossos seminários aqui, e chatbots também, que é outra temática que estamos discutindo, que tem sido muito discutida agora. E o foco futuro, pelo que eu percebi nas pesquisas e o que a gente pesquisou aqui, é que isso caminha para um foco de extração de informações e questions and answers também. Então, o primeiro caso aí de reconhecimento automático de fala, o speech to text, a ideia é que
o algoritmo ele vai permitir converter voz em texto por meio de hardware e software. Vai ser o primeiro passo, normalmente, de uma aplicação NLP. Né? Então, lá no Word você tem um recurso lá que você pode digitar, no Google Docs também, e todo mundo que tem um celular provavelmente vai escrever muitas vezes ditando. Né? Quando você está utilizando esse recurso, você está utilizando NLP. O tecladinho lá do Android, o aplicativo Gboard, né, ele tem esse recurso. Também a gente pode querer o oposto, né? Sintetizar a fala, que é o recurso oposto, que seria text to speech. Então a gente vai converter um texto escrito em fala, e isso pode ser implementado por hardware e software. Então tem um dos primeiros algoritmos foi o Vocoder, né? Tem a voz do Google Maps, que a gente utiliza lá quando você está procurando um endereço, né? E uma coisa que eu me lembrei também foi o sintetizador de voz que o Stephen Hawking utilizava, né? Inclusive está sendo leiloado por alguns milhões de dólares. Então também é um dispositivo que tinha um sintetizador de voz e ele até fazia muitas piadas com som, né? Bem particular que o dispositivo tinha. A gente tem também aplicações de tradução automática, ou Machine Translation, MT, também foi uma das primeiras coisas que a gente se preocupou em desenvolver, né, em NLP. Vai ser um processo automático de tradução de um idioma original para outro idioma através do computador. A ideia é tentar auxiliar essa interação entre humano e humano. Né? Uma evolução que teve disso foi a Neural Machine Translation, NMT. Né? É uma aplicação de Deep Learning em que grandes datasets de sentenças são traduzidos e utilizados para treinar o modelo. Que é uma perspectiva que a gente tem agora mais atual, né? Então, classicamente, você tem o Google Translate, o Google Tradutor, né? Aquela correção automática de texto que tem no Google Docs, dentro do Word também, vão entrar todos nessa categoria. Bom, a gente tem também a questão de aplicar isso em perguntas e respostas, question answer, né? Então, vão ser aqueles sistemas que interpretam perguntas que são realizadas em linguagem natural e respondem elas automaticamente. A resposta ela pode ser produzida por uma consulta estruturada ao banco de dados, Knowledge Base, e também em bancos de dados não estruturados. As questões podem envolver fatos, listas, definições, passos, um how-to, né? Motivos, um why. A gente tem aplicações de Service Desks, que poderão ter algumas respostas automatizadas. Em games também isso pode ser aproveitado, né? Tem várias outras aplicações. Uma questão também muito interessante é a questão de produção, né, elaboração de resumos automaticamente, que é a linha de pesquisa, né, em Automatic Text Summarization. Então a ideia é tentar condensar uma parte do texto, gerando uma versão menor, só que a gente conseguir com isso manter as informações-chave e o significado também, e tudo por meio de NLP, sem intervenção humana. Então, existem vários algoritmos para fazer isso. Eu encontrei alguns na pesquisa que eu fiz, né? O Latent Semantic Analysis, o Sequence-to-Sequence Models, Reinforcement Learning e Adversarial Processes. Alguns exemplos de aplicações poderíamos ter. Você pode querer resumir uma lei, pode querer fazer resumo de notícias, gerar títulos também. Então, você produz o documento todo e você quer gerar um título para ele. E aí você pode ter um algoritmo que gera automaticamente. É um recurso muito importante, né? Numa época que a gente está produzindo muita informação e às vezes tem muita informação que não é necessária, inclusive, para análise de um algoritmo. Pode ser até uma etapa de pré-processamento. Outra aplicação é de escrever imagens, né? Que é Image Captioning. Tanto esse caso aqui de descrição de imagens, quanto a próxima que a gente vai comentar, que é o Video Captioning, são um momento em que NLP faz interseção com outra área da computação, que é a área de Computer Vision, né? Ou visão computacional. A ideia é o seguinte, nós vamos pegar uma imagem ou um vídeo, vamos submeter, né, nosso motor NLP e ele vai entender a imagem e vai elaborar uma descrição textual para ela. No Facebook mesmo, esse recurso apareceu, até assustou as pessoas um pouco no início, né? Então ele gera um texto automaticamente de acordo com o que você posta. A imagem pode conter, e aí entende lá, separa algumas tags, né, explicando aquela imagem ali. E a biblioteca, inclusive, ela está disponível, dá para acessar. Né? Facebook Text Caps. Como a gente comentou, para vídeos também dá. Né? Então a gente vai gerar automaticamente uma descrição textual a partir de frames e áudio.
né, e de forma que eles sejam significativos no vídeo, utilizando NLP. Então eu deixei um linkzinho aí nesse vídeo para um estudo em que o cara faz uns testes, tem umas imagens inclusive bem engraçadas, porque os textos gerados eles não bateram muito com o que está na imagem. E a gente acaba usando isso aí também em alguns vídeos, né? Aquelas legendas geradas automaticamente no YouTube também, elas utilizam NLP. Né? Isso é um caso de video captioning. Outra aplicação também que nós teríamos seriam os assistentes virtuais. Né? Os assistentes virtuais eles são normalmente ativados por comando de voz e eles vão realizar algumas tarefas solicitadas pelos usuários. Aí pode envolver, inclusive, interação com outros dispositivos. Ligar uma cafeteira ou fazer uma transferência bancária, esse é um aplicativo, né? No aparelho, informar a previsão do tempo e aí vai. Então nós temos como exemplo aí o Google Assistant, a Siri da Apple, a Microsoft Cortana, a Amazon Alexa. A maior parte deles acabou gerando também um dispositivo físico, né? Que é uma coisa que também chama atenção, né? Bem interessante. Temos ainda os chatbots, que vão ser usados para facilitar a comunicação com clientes. Eles vão funcionar dentro de aplicativos de mensagens, por exemplo, Facebook, WhatsApp, e vão permitir interpretar e responder interações de clientes com empresas. Diferentemente dos primeiros chatbots, eles são sistemas de diálogo orientados a tarefas em cooperação com os usuários para obter informações ou para realizar transações. Os primeiros chatbots que se refere aí foi o que foi mencionado lá no início, né? Ele só respondia algumas perguntas, mas não conseguia realizar alguma tarefa. Os de hoje eles são mais transacionais. Aí, como exemplo, a gente tem a Bia do Bradesco, tem a Magalu do Magazine Luiza, né? E muitas outras que têm aparecido em vários produtos aí de mercado. Outra questão também que tem se popularizado e crescido muito é o estudo também na linha de análise emocional dos usuários, até por causa do fenômeno das fake news e toda a discussão em torno das mídias sociais. Né? A ideia é que esse tipo de estratégia ajude a se prever os sentimentos e emoções que forem despertados por alguma postagem, inclusive identificar casos de polarização. Aí tem um exemplo interessante dessa ferramenta Hater News, que dá para identificar, né, essa questão de como que as pessoas reagem às notícias. Em relação aos desafios, nós precisamos, primeiro, alcançar uma quantidade maior de idiomas. Então, as tecnologias ainda estão muito concentradas no inglês, no francês, no espanhol, no alemão, no chinês. Também são idiomas que provavelmente concentram o maior número de usuários, então atraíram primeiro a atenção e o maior número de pesquisadores. Mas temos um desafio, né, com muitos idiomas e uma grande complexidade em relação às diferenças de como eles são estruturados. Uma outra questão é o uso de linguagem coloquial, grafia incorreta, erros de digitação e o uso cada vez menor da pontuação, que também dificulta o entendimento da semântica. Palavras também são omitidas, então isso tudo vai gerando novos desafios para esse tipo de abordagem. O tom de voz e a respiração são informações que também contam muito na comunicação, vão muito além de palavras e também trazem um desafio para se identificar. Né? E, na verdade, temos tido muitos esforços nesse sentido, né, de entender melhor essas questões e de incluí-las na análise. E também, um desafio que talvez seja muito complexo é que muito do raciocínio que nós temos, ele não é lógico, não é racionalmente lógico. Ele muitas vezes ele é baseado em analogias. Então é importante também que as ferramentas desenvolvam e consigam trabalhar essa questão que é bem complicada. Uma última questão talvez que a gente poderia falar é uma questão ética também, que é um desafio que a gente tem. Mesmo a melhor tecnologia, né, NLP aqui, ela vai cometer erros, né, e de forma geral não é planejado, né, que a tecnologia NLP substitua humanos. É uma questão também para a gente refletir até onde é que a gente vai com essa pesquisa e como que a gente pretende que de fato ela auxilie a humanidade. Bom, essas foram as referências utilizadas.